O filme The Corporation mostra de forma bem maniqueísta todos os males causados pelas corporações globais à sociedade e como somos cada vez mais dependentes delas. Não vamos entrar no mérito do julgamento, afinal, tudo pode ser visto por diversas óticas. Vamos apenas nos focar no ponto de vista do documentário. A corporação é um conjunto de pessoas trabalhando com um objetivo comum: dar cada vez maiores e crescentes lucros aos donos do negócio. O filme inicia falando da importância das corporações nos dias atuais, como eram antigamente a monarquia, a igreja e o Partido Comunista. Fala também dos recentes escândalos financeiros e como o presidente americano tentou minimizar o problema, chamando tais empresas de maçãs podres e afirmando que os Estados Unidos são o melhor lugar do mundo para se investir. As corporações nasceram com a Revolução Industrial. Elas eram contratadas pelo governo para executar determinada tarefa. Não podiam fazer nada além daquilo que elas foram contratadas. Não podiam ter outras corporações e seus acionistas podiam ser responsabilizados. As corporações eram consideradas um presente do povo para servir ao bem público. A Guerra Civil e a Revolução Industrial deram um enorme impulso às corporações. E os seus advogados perceberam que precisavam ter mais poder para atuar, se livrar das amarras que elas eram impostas. Nessa época surgiu a 14ª Emenda Constitucional, que foi criada para dar aos negros direitos após libertados. A 14ª Emenda dizia que não se podia tirar a vida, a propriedade e a liberdade de uma pessoa sem que ela passasse por um processo judicial. Os advogados das corporações alegaram que as corporações eram pessoas jurídicas e, como tal, estavam sujeitas às mesmas leis. A Suprema Corte americana acatou a decisão e, a partir daí, as corporações passaram a agir como pessoas. De quase todos os processos que foram julgados pela 14ª Emenda, quase que a totalidade foram de corporações e não para os negros. O filme questiona se as corporações são pessoas e que tipo de pessoas são. Pessoas diferentes de nós, sem consciência moral. A sua única preocupação é com os acionistas. O termo externalidade é usado para definir que outras pessoas são responsáveis pelo impacto que causam na sociedade. Os demais pagam pelo que as corporações fazem. Externalidade, segundo os economistas, é o efeito de transação de duas pessoas sobre outra, que não consentiu ou participou da transação. É deixar que os outros cuidem de problemas causados por ela. O filme relaciona uma lista de males que as corporações causam à sociedade. Entre eles, mal aos empregados, com cortes de vagas, destruição dos sindicatos e incêndio nas fábricas, mal à saúde humana, produtos perigosos, lixo tóxico, poluição e produtos químicos sintéticos, mal aos animais, destruição do habitat, fazendas industrializadas e experiências, mal à biosfera, devastação florestal, emissões de CO2 e lixo nuclear. O filme faz um paralelo entre a corporação como pessoa e a psicopatia do indivíduo. Na sua lista de diagnóstico da personalidade, ele informa que as corporações possuem todas as características de um psicopata, que são descaso pelos sentimentos alheios, incapacidade de manter relações duradouras, descaso pela segurança alheia, insinceridades, repetidas mentiras e trapaças para obter lucros, incapacidade de sentir culpa, incapacidade de seguir normas sociais e conduta dentro da lei. A empresa em si não tem noção moral e responsabilidade social. Quem tem são os acionistas, os funcionários e seus executivos. Ele diz que a instituição é monstruosa, o que leva pessoas comuns a também terem atitudes monstruosas. São mostradas algumas situações em que o filme alerta para que tipo de atitudes as corporações estão tendo com relação à sociedade. Entre elas, o filme questiona a publicidade dirigida às crianças, onde hoje em dia psicólogos são usados na orientação dessas propagandas, fazendo com que as crianças que não têm muita noção do que acontece no mercado, são completamente vítimas, pressionam os pais a consumir. Em outra situação, ele fala do merchandising na vida real, onde, por exemplo, porteiros são contratados para usarem caixas vazias na portaria
para que os funcionários pensem que aqueles produtos estão sendo consumidos pelos seus vizinhos. Ou em outros casos, onde as pessoas são pagas para ficar falando de determinado produto na rua para que a população o escute. Em outro caso, o filme nos alerta para a patente de seres vivos. A GE solicitou a patente de um micróbio que ingere vazamento de petróleo. O escritório de patentes e o governo americano negaram, alegando que não se pode patentear seres vivos. A GE recorreu à Suprema Corte, que decidiu que eles teriam direito à patente, pois haviam modificado o micróbio sem nenhuma base científica. O escritório de patentes apelou, alegando claramente que não se pode patentear a vida. Se isso acontecesse, as organizações seriam donas da estrutura da vida, mas perderam. 7 anos depois, o escritório de patentes emitiu um decreto dizendo que é possível patentear qualquer ser vivo, menos um ser humano. As empresas globais estão patenteando os genomas de todos os seres vivos do planeta. Para eles, o mercado é o juiz final de tudo na era da biologia. Outros casos absurdos, como o caso da privatização da água em Cochabamba, na Bolívia. O grupo americano detinha poder até sobre a água da chuva, impedindo que a população recolhesse a água da chuva. O povo não aceitou, foi às ruas protestar e houve grande violência. Muitas empresas foram acusadas de financiar o nazismo na Alemanha e os regimes totalitários na Europa. Entre eles está o caso da IBM, que produziu cartões de identificação que indicavam quem era cada pessoa, sua raça, sua profissão e que tipo de punição eles teriam nos campos de concentração. Para as grandes corporações, o despotismo pode ser útil para garantir mercados estrangeiros e garantir o lucro. A comunidade dos negócios admite que é necessária uma medida de prestação de contas, mas acha que essa prestação de contas está com o mercado, com os acionistas. Segundo eles, as empresas que não fazem o que deveriam são punidas pelo mercado. As corporações adotam a responsabilidade social por serem socialmente responsáveis ou para parecerem como tal. Não são as empresas que têm que dizer o que é socialmente responsável. Elas não podem falar em nome da população porque elas não foram eleitas pela população. Essas decisões devem ser tomadas pelo governo, não pelas corporações. O documentário reflete sobre o poder do povo sobre as corporações. De forma organizada, isso deve ser discutido. Quem não concorda com os atos das corporações pode simplesmente não consumir seus produtos. As corporações precisam prestar contas à sociedade. Na Índia foi feito um compromisso na última década. Qualquer lei que proibia salvar sementes era uma lei sem valor. Eles a violariam por acreditar que salvar sementes é um dever para com a terra e para com as futuras gerações. No caso de Cochabamba, por exemplo, o povo organizado, reunido e protestando nas ruas conseguiu que a empresa de água fosse reestatizada. É preciso que o povo reflita, se indigne e reaja. Michael Moore questiona por que seu trabalho é produzido e divulgado se ele é contra tudo que as corporações representam. Ele usa o dinheiro das corporações para criticar suas crenças. Ele concluiu que isso acontece porque eles não acreditam em nada. Eles o divulgam porque sabem que milhões de pessoas querem vê-lo. E eles vão faturar com isso. É a falha da cobiça. Eles acham que pessoas verão o filme, que as pessoas que verão o filme não se levantarão para tomar uma atitude política. Obrigada.